Maravilha, meus irmãos e irmãs, chegando com a aula 3 na classe de juvenis, o chamado da sabedoria. Está chegando agora, eu sou o diácono Denis Pereira da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, igreja pastoreada, presidida pelo pastor Paulo Freire. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes. Fique atento no canal, se inscreva. Esse é um canal que tem EBD, para jovens, juvenis e adolescentes. Este canal também tem material sobre relacionamento, sexualidade, dinâmicas, tá certo? Sempre focado nessa faixa etária. Tem trabalho para liderança também e tem coisa nova chegando por aí. Então dê uma passeada aqui dentro do canal, inscreva-se, isso é muito importante. Dê like, clica no joinha, isso ajuda o YouTube a nos enxergar de uma maneira mais importante e nos ajudar, tá certo? Deixe o sino de notificações ativado. 90% das pessoas assistem vídeos do YouTube no celular. Então, deixe o sino ativado, que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você recebe aí em primeira mão, tá certo? Deixe seu comentário, é sempre um prazer ter a sua participação. Meu número de WhatsApp está aqui embaixo para você falar comigo, entrar nos grupos de EBD, mandar fotos de sua classe. Gente, coisa linda, manda pra gente que vai ser um prazer atender vocês, tá certo? Lição 3 na classe de juvenis, só lembrando que na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e também muito material em PDF, incluindo a dinâmica, para você levar para a sala de aula, para você envia para os seus alunos. Não guarda tudo para você, aí você chega lá na sala de aula. Não, manda durante a semana para os seus alunos, para que eles tenham interesse e possam interagir ainda mais aí na sua aula. Lição 3, classe de juvenis, o chamado da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? Provérbios 8, verso 1. O texto de classe está em Provérbios 1, versículos de 20 a 33. Você sabe que a fase de juventude ela é repleta de escolhas importantes para o futuro. Então, nesta lição, nós vamos aprender que a palavra de Deus tem o melhor conselho para nos fazer sábios. Quando agimos confiantes em nosso próprio conselho, muitas vezes sofremos as consequências que Deus não deseja para nós. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, as nossas escolhas mais importantes da vida são tomadas exatamente nesta fase aí, que vai dos 15 até os 25 anos aí aproximadamente. Então, é uma fase da vida que precisa de muitos cuidados e que nós precisamos ter maturidade. E como não temos nesta fase da vida, nós precisamos ouvir conselhos. Tá certo que esta é uma geração que não é muito fã de ouvir conselhos, né? E a juventude é essa fase realmente de querer resolver tudo sozinho, de querer resolver de acordo com a sua própria vontade, mas nós vamos aprender aqui, tá certo, que a pessoa verdadeiramente sábia é aquela que escuta, que dá atenção aos conselhos de Deus, porque o melhor conselho de Deus é o que nos torna sábios. Então, pensando que as melhores e maiores e mais impactantes decisões da vida são tomadas agora, nós devemos ter cuidado. Por exemplo, quem é o seu conselheiro? Para quem você conta os seus segredos? O jovem, essa fase aí, adolescência, juventude, né, o juvenis, enfim, é uma fase em que tem-se muita facilidade em chamar pessoas de amigo. Ao meu amigo da faculdade, ao meu amigo da escola, ao meu amigo, mas espera aí. Amigo de verdade é aquele que nos leva para perto de Deus. Amigos de verdade são aqueles que nos ajudam a cumprir, a fazer a vontade de Deus. Tópico 1. O clamor da sabedoria. O clamor da sabedoria. A sabedoria de Deus é a revelação divina para o homem, concernente ao que é agradável e correto aos olhos do Altíssimo. Você sabe que Deus é firme em repreender o pecador. Há hoje em dia uma mensagem sendo pregada
e alguns louvores, enfim, mostrando um Deus que ama e que adula e que não corrige erros, não. Para Deus, Hebreus 12, 6 em diante, amor combina com correção, amor combina com disciplina. E uma coisa que veio à minha mente nesses últimos dias, em que as pessoas estão cobrando da igreja uma postura mais amena, mais neutra, porque é preciso amar ao próximo. Que amor ao próximo é esse? Que não mostra para a pessoa que o caminho que ela está seguindo é um caminho de morte, é um caminho de perdição. Então, o amor de Deus, ele vem envolvido em correção, em disciplina, de maneira amorosa, porque ele sabe como falar adequadamente com cada coração, tá certo? Então, Deus sempre vai nos corrigir, e até quando Deus nos corrige, ele o faz por amor. A sabedoria anseia por ser ouvida com atenção. Ela não espera ser encontrada, mas vai ao encontro dos pecadores em meio às multidões, às entradas das portas, nas esquinas encruzilhadas e no meio da cidade. Então, aos necios que não têm conhecimento, ela questiona: até quando amareis a ignorância? Não é? A falta de conhecimento. Não são poucos os jovens que se deixam levar por conversas deturpadas e seguem genuinamente por caminhos tortuosos. Esses dias eu tive uma conversa com a minha filha está no primeiro período da faculdade, e eu falando com ela e depois comentando com alguns amigos o cuidado que devemos ter, porque o jovem, o adolescente, aquele que é criado sempre dentro da igreja, eles são muito ingênuos, eles não vêem maldade em nada, eles não têm aquela boa malícia, sabe, aquela desconfiança. Peraí, será que isso aqui é bonzinho mesmo? Será que essa pessoa é minha amiga mesmo? Será que não tem nada de engano, de falsidade? Eles não têm isso, porque eles são criados praticamente dentro de uma bolha, não é? A gente não deixa eles ouvir músicas, não deixa assistir determinados filmes, não vai a determinados lugares. Só quando eles chegam nessa fase da adolescência, que começam os cursos técnicos, começam a faculdade, eles vão saindo das garras dos pais e eles vão indo para ambientes completamente contrários a tudo que eles aprenderam. Então muitos chegam a ser ingênuos, e aí que está o problema, que a falta de sabedoria acaba os fazendo presas fáceis do inimigo. Do mesmo modo, a sabedoria se dirige aos escarnecedores e pergunta: até quando desejareis o escárnio, a zombaria, o menosprezo pelas coisas de Deus? Veja, o ímpio, como nós vimos na última lição, não é apenas alguém que não crê em Deus. É alguém que faz questão. É alguém que ignora a vontade de Deus. A Bíblia diz aqui, em Romanos, capítulo 1, ela traz um retrato aqui. Olha só, Romanos, capítulo 1, versículo 24. Portanto, Deus também os entregou à sujeira por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Então você percebe que eles não tiveram o conhecimento de Deus, eles não querem conhecer a Deus. Olha o versículo 19: porque aquilo que de Deus se podem conhecer é manifesto neles, pois Deus os manifestou a eles. Versículo 21: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, pessoas que desprezam a sabedoria, que menosprezam o conhecimento de Deus. Mas a palavra de Deus é clara: anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então eu costumo sempre fazer quase que uma pegadinha, porque nós, principalmente assembleanos, nos acostumamos a dizer para as pessoas: você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E às vezes, quando nós dizemos isso do púlpito ou numa aula, sempre que as pessoas olham para nós, a ideia que elas têm é que todas as proibições estão na Bíblia. E há proibições que não estão, porque faz parte de usos e costumes, tá certo? Mas quando a gente fala: olha, isso é pecado, a pessoa procura aquilo na Bíblia, ela não encontra. Aí você afeta a credibilidade bíblica. Então o que eu costumo dizer? Pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Um jovem pode ir na balada? Pode.
Um jovem pode ir numa rave? Pode. Mas o texto é claro. Anda pelos teus caminhos e pela vista dos teus olhos. Ou seja, faça o que você quiser. Mas saiba de uma coisa. De tudo isso, Deus te trará juízo. Então, o plantio, a semeadura é opcional. A colheita é obrigatória. Tópico 2. A conversão e a promessa de fazer-nos sábios. Eita glória, olha que maravilha. Esse nosso estúdio aqui é uma bênção. Após apresentar sábios conselhos, tá? Após apresentar sábios conselhos ao homem, a sabedoria o convida a mudar de direção de vida, deixar a maldade e tornar-se sábio. Como um pai que ama o seu filho e deseja lhe ensinar o melhor caminho, a sabedoria chama os pecadores à conversão pela repreensão. Então, veja, é preciso haver conversão. Eu gostaria de mostrar para vocês 2 textos da palavra de Deus. O primeiro é o nosso texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. Então se eu creio, eu estou salvo. Olha o que a Bíblia diz em João 12,46. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, a ideia é nos tornar sábios, que significa converter-se do mau caminho, deixar a maldade, mudar de direção. Então, num primeiro momento, a repreensão pode não parecer agradável. E aqui entra um outro detalhe, porque a falta de repreensão traz a indisciplina, tá certo? Então, num primeiro momento, a repreensão pode não parecer agradável, porque ela representa a reprovação de Deus em relação ao comportamento do pecador. Por isso que a gente tem que reavaliar. Deus ama o pecador, cuidado, para a gente não dar a ideia, como muitos estão fazendo, de que já que Deus ama o pecador, então é complicado, porque pecador e pecado se confundem. Eles estão alinhados. Deus ama o pecador arrependido, que reconhece os seus pecados, que confessa Jesus Cristo como Salvador de sua vida. O pecador que não reconhece seus pecados, que não reconhece Jesus, a Bíblia o chama em Efésios 2:3 de filhos da ira. Ou seja, é preciso que as pessoas entendam que o pecado é uma grande afronta contra Deus e, portanto, antes de falar do amor, da cruz, do sangue, da salvação, ou incluindo em tudo isso, nós não podemos deixar de lado o fato de que Deus reprova o pecado e, portanto, o pecador. Jesus foi à cruz exatamente. Aquilo é um exemplo da crueldade com que o pecado atingiu o coração de Deus, a ponto de que ele envia o seu filho para a morte mais horrenda. Então a cruz é um símbolo do amor de Deus, sim, mas não se esqueça, ela é em primeiro lugar símbolo da ira, da reprovação de Deus contra uma vida de pecado. Por isso, ele nos corrige. Por isso, a ideia de Deus é nos tratar. Então, a conversão, ela está envolvida na promessa de fazer-nos sábios. E o sábio é aquele que abandona o caminho da maldade, é aquele que abandona o caminho da impiedade, é aquele que abandona o caminho da iniquidade. E ele passa a viver de acordo com a soberana vontade de Deus. Então é muito importante que os jovens tenham isso em mente. Estamos vivendo um tempo de muita rebeldia, mas o jovem precisa entender que nós estamos
debaixo da vontade de Deus. A disciplina é o sinal de nossa identificação como filhos de Deus. Os que se convertem tornam-se filhos de Deus e, por conseguinte, tornam-se sábios. A Bíblia diz assim: se vocês estão sem correção, da qual todos são feitos participantes, então não são filhos, são bastardos. Tem muito bastardo se fazendo de filho por aí. Aleluia. Tópico 3. As consequências da rejeição à sabedoria. Apesar da sabedoria utilizar-se de diversas maneiras para chamar os pecadores ao arrependimento, muitos se mostram obstinados e não querem dar atenção ao que Deus tem falado. Muitos pensam que, por serem ainda jovens, é cedo demais para estar na igreja servindo a Deus e por isso escolhem desfrutar dos prazeres pecaminosos, desviando-se de Deus e seguindo o caminho da iniquidade. E o pior ainda, né, nos tempos em que nós estamos vivendo, né, é que há pessoas achando que pode assimilar as duas coisas, uma vida com Deus e uma vida com o mundo. Não pode. Então, tem pessoas que não querem dar atenção ao que Deus tem falado. Deus não estará sendo injusto ao permitir que o pecador sofra as consequências de suas escolhas. O que agora parece ser deleite se transformará em remorso, principalmente no dia do grande juízo de Deus que há de vir sobre os filhos da desobediência. A questão é que as pessoas acham que, por ser cedo demais, elas podem deixar para depois, né, o jovem. Mas a Bíblia diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, ou seja, enquanto você tem oportunidade. Não é? Que a gente possa buscar ao Senhor nos dias da nossa mocidade, que a gente possa procurar ao Senhor, que a gente possa servir ao Senhor nos tempos da nossa mocidade, no tempo que se chama hoje. Naquele dia, assim como a sabedoria, o Senhor não explicará o porquê não ouvirá o clamor dos rebeldes, quando eles clamarem em meio à angústia, porque aborreceram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Não quiseram ouvir o conselho e desprezaram a repreensão que poderia lhes fazer sábios. E conclui que em seu fim comerão do fruto de suas escolhas e fartar-se-ão de seus próprios conselhos. Então é uma escolha. Eu não quero ouvir a Deus. Eu não quero maturidade espiritual. Eu quero fazer o que eu quero com a minha vida. Posso? Pode. Mas que fique claro que você irá colher os resultados das suas escolhas. Portanto, busquemos o conselho da sabedoria enquanto há tempo, pois chegará um tempo em que muitos que têm a oportunidade e não aproveitaram, sentirão não estarem jamais na presença do Senhor. Então, aproveita-se hoje. Por isso que eu sempre digo, se a palavra está produzindo em nós um certo tipo de tristeza que gera arrependimento, é porque o Espírito Santo ainda está em nós, é porque nós ainda estamos debaixo da graça e da mão de Deus. Ontem eu estive ministrando para jovens e falando com eles, lembrando dos remédios. Hoje tem muitos remédios que antes ardia não arde mais, mas quem é das antigas sabe que remédio bom arde, e quando arde, está fazendo efeito. Então é assim que a gente precisa entender. É com amor, mas também com disciplina, de maneira firme. Por quê? Porque o interesse de Deus não é a nossa perdição, é a nossa salvação. Mas para isso nós precisamos dar ouvidos aos conselhos de Deus. Tópico 4. Para o que houve a sabedoria, há segurança e descanso. Ao contrário daqueles que não querem ouvir o conselho da sabedoria, os crentes se sujeitam com humildade e obediência às suas instruções, recebem a promessa enriquecedora de segurança e descanso. Geralmente a humanidade tem buscado assiduamente desejos que preenchem a sua alma, porém não tem encontrado. Por quê? Porque somente no temor do Senhor há firme confiança. Então, somente jovens buscando preencher a sua alma, o seu coração, com muitas coisas, menos com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Quantos jovens estão dentro da igreja e sua alma está vazia, porque estão ignorando os conselhos de Deus. Todos os que rejeitam o conselho da sabedoria divina não podem sentir-se seguros. Há sempre um sentimento de culpa por saber que não se está no caminho certo. Somente os que seguem o conselho da sabedoria encontram refúgio e paz, mesmo em meio à aflição, pois podem contar com o consolo do Espírito Santo de Deus. Então,
aqui ficam algumas perguntas. Aonde você tem procurado preencher a sua alma? Com o que você tem procurado? A palavra do Senhor, ela alegra a nossa alma, ela sustenta a nossa alma, ela alimenta a nossa alma. Nem mesmo as inquietações da vida poderão causar perigo ao que serve a Deus, pois está a salvo e descansado do temor do mal. Deus espera que cada um de nós ouça o seu conselho. Há muitos jovens que estão presos em algum pecado ou vício e não conseguem sentir paz, sem contar o sentimento de medo e de angústia que vem sobre eles, só em pensar que a sua situação não tem mais jeito. Todavia, a resposta para os seus problemas está em ouvir o clamor da sabedoria e atentarem para o caminho da retidão. Então, muitos não querem ouvir o clamor da sabedoria porque não querem mudar de vida, porque não querem se converter. Mas servir a Deus é mudança de vida, é mudança de atitude, é mudança de rota. Então, nós precisamos ouvir a sabedoria. Ela está todos os dias nos chamando para que a gente conheça a vontade de Deus e para que a gente pratique a vontade de Deus. Um jovem verdadeiramente sábio e esperto não é aquele que faz o que o mundo está fazendo. Todo mundo faz. Você não é filho de todo mundo, nem seu nome é todo mundo da Silva Oliveira de Gonçalves Filho. O teu nome é um nome específico, você tem um DNA específico e, portanto, você não pode agir como todo mundo. Você tem que agir de acordo com a palavra de Deus. E isso vai, com o tempo, mostrar que, de fato, sábio é quem cumpre a vontade de Deus. Não é quem segue os conselhos do mundo. Os espertos do mundo estão aí, aprisionados nos vícios, nas drogas. Muitos estão presos nas cadeias, nas fundações casas. Muitos estão presos dentro de uma casa de recuperação. Muitos estão presos na prostituição, na pornografia, né? Muitos estão a ponto de tirarem sua própria vida, outros já tiraram sua própria vida, outros acabaram mortos pelo ambiente que frequentavam, porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Então, ser sábio é entender e cumprir a vontade de Deus, porque isso traz para a minha e para a sua vida graça, paz, descanso, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o clamor da sabedoria é esse: muda de vida, muda de atitude, muda de comportamento, abandona a rota do pecado e entra na rota da santidade, da vida que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Aí no material em PDF tem a dinâmica para você fazer, tá certo? Fica sempre aquela dica, o professor não sabe tudo, então muitas das vezes o professor não tem aquela malemolência para fazer uma dinâmica. Por isso que eu estou dizendo, pega o material, manda ali para os seus alunos e vê lá uma jovem, um jovem, alguém que entenda a dinâmica, e na aula ali você reserva um tempo, fala, vamos ter uma dinâmica agora, o fulano, essa princesa aqui que vai fazer, ou esse rapaz aqui que vai fazer, e vamos acompanhar. Assim mais gente participa da sua aula, mais gente interage com a sua aula, você enriquece a sua aula, não fazendo tudo, mas dando oportunidades para mais pessoas participar. Valeu! Um grande abraço, fique na paz, assista a culta, compartilhe, mande fotos para o mural e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Deus abençoe. Abraço.